basicamente, se está certo, está errado, tá? Eu vou avaliar mais o esforço que vocês tiveram em pesquisar, em falar com suas próprias palavras, que isso vai ser importante, mesmo que vocês falem assim, pô, professor, não entendi, tá, ficou meio complicado, a discussão complicada, viu, gente? É isso. O que está aqui em análise vai ser o esforço de vocês. Vocês se esforçaram para aprender, vocês pesquisaram, só estou avaliando isso. Então, não fiquem nervosos, não precisam gaguejar, etc., que não vai estar em avaliação isso. Então, tranquilidade, viu? Não é um bicho de sete cabeças, é um processo que vai amadurecer o pensamento de vocês e vai ser muito positivo para vocês ao longo de sua vida e mais imediato, talvez no próximo ano, quando vocês forem fazer o Enem, estiver respondendo lá a questão de sociologia, de ciências humanas, você lembrar do professor de você de sociologia, quando estiver fazendo também a redação, cair um tema, não sei que tema vai cair, mas que vocês possam escrever, se cair algum tema legal de sociologia, ou que tem alguma relação, vocês... O professor de sociologia deu lá, eu me lembro que ele falou isso lá. Viu? Então, calma, não precisa de nervosismo. O primeiro grupo de Fábio, Fernandes, Ruth, Henrique, Camila, Isa, Jefferson, Gabriel e Ailton podem Eu não tô começar. nesse grupo, não, aí. É outro Fábio, não? É Fábio Silva. É outro Fábio, são dois Fábios. É. Cadê Fábio? O outro. Professor, Diga. foi enviado o slide para o senhor, tem como o senhor apresentar? O quê? Foi enviado o slide para o senhor, tem como o senhor apresentar? Ué, você não pode falar não, Fábio? Envie pra mim, que eu apresento. Você tem que falar, Fábio. Por que você não pode falar? Não, o slide para o senhor colocar aí na tela. Sim, o slide, eu ouvi áudio. Vixe, meu Deus do céu. O professor, o senhor tem um bebê, é? Graças Isso é o Deus, gato, não. isso é o Esse é o gato. gato. Jonathan já tá ligado. O gato tá insano aí, o gatinho. É gato, Maria. Eu não tenho filho. Esse gato não, aí você tá é fazendo louco. outra coisa. Tá não, porque... Sim, tá muito. Pode mandar, Fábio, o slide. Eu vou mandar no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Pronto, professor. Baixando. Abrindo. Esperando aqui, viu, gente? Eu sei que não é spam, computador. Eita, que slide bonito. Vixe, cadê o negócio? Opa. Não aparece aqui, não. Aí.
Tá aparecendo? Tá. Pode continuar. Pode começar. Como sou da tela cheia, não? Hã? Como da tela cheia, não? Tá em tela cheia. Não tá em tela cheia, não? Tá ou não tá? Pronto, tá melhor agora. Pronto. Bom dia. Bom dia. Nosso grupo vai falar da parte do livro da página 31 a 38. Uhum. E ele começa falando dos sinais do quadro crítico do capitalismo, que tem como os motivos a queda da taxa de lucro, que foi dado pelo aumento do preço da mão de obra, que esse aumento foi conquistado no período do pós-45, e pelo aumento das lutas sociais na década de 60. E com isso, a produção do capital baixou, junto com a taxa de lucro. Pode deixar no primeiro slide mesmo, professor. Aí outros motivos foram o esgotamento do padrão fordista de produção, que na verdade ele era uma retração em resposta ao desemprego estrutural que estava se iniciando, o aumento da esfera financeira, que ganhava uma boa autonomia frente aos capitais produtivos, a crise do estado do bem-estar social, que acarretou a crise fiscal do Estado capitalista, e a Uhum. necessidade de retração dos gastos públicos, além do incremento acentuado das privatizações. Pode Uhum. passar. Bom dia. Bom Falar um dia. pouco sobre a crise do Fordismo. Estoques lotados, pressão sindical, produtos duráveis e produtos padronizados. Uma grande crise nesse sistema aconteceu e são os principais, todos esses aspectos acima. Com a superprodução, os estoques eram lotados. Isso também causava um certo medo de uma falência nas empresas e, por consequências, muitas pessoas ficariam desempregadas. Existia agora os sindicatos que então cuidavam dos direitos trabalhistas, não podendo sobrecarregar os trabalhadores e tendo então que pegar salários mais justos. Os produtos eram feitos para durar muitos anos. No caso, quando uma pessoa adquiria um produto, ele duraria às vezes uma vida. Não havia a rotatividade nesse aspecto, sendo também padronizados. Vocês comprava o melhor produto da loja e não havia outro melhor ou diferente para adquirir. Não existia a variedade que existia nos dias atuais. Vou passar o slide, eu acho. Cadê? Não. Volta acima, professor, por favor. Deixa eu ver. Falar um pouco sobre também o toyotismo pós-fordista. Nasceu do Japão um modelo mais flexível, o modelo toyotista. É o nosso modelo atual e também corrige os problemas causados pelo Fordismo. Descontração, os produtos diversificados. De acordo com a demanda, agora só é produzido o que é vendido. Não há mais estoques superlotados. Nesse sistema, a importação das matérias-primas e a fabricação do produto acontecem de forma combinada, com os pedidos dos consumidores, ao contrário do Fordismo, em que o trabalhador realizava somente uma única função, agora o mesmo trabalhador é responsável por diversas funções. Pode passar o slide.
Eu vou falar antes, bom dia, primeiramente, eu vou falar antes do neoliberalismo. Na época da crise do Fordismo, quem comandava a economia era o sistema liberalista, que comandava a economia não era o Estado, e sim as empresas, os empresários. Ou seja, havia uma grande exploração do trabalhador, muitas horas de trabalho, baixos salários, pois queriam produzir muito e gastar pouco. Eles só queriam ganhar dinheiro e gastar bem pouquinho. Com tudo isso acontecendo, eh, com o liberalismo, foi dando lugar a outra proposta, que é o keynesianismo, conjunto de propostas liderado por John Keynes, passando então o poder da economia na mão do Estado e garantindo pleno emprego, que é estabilidade e segurança para os trabalhadores. Diminuiu também as horas de trabalho e deu espaço ao sindicato. Agora os trabalhadores conheciam seus direitos e tinha pessoas que lutavam por isso. O keynesianismo ficou conhecido como o Estado bem-estar social. Keynes defendia que o Estado deveria oferecer benefícios sociais aos trabalhadores, como seguro-desemprego, salário mínimo, seguro-saúde, dentre outros. Algumas características do keynesianismo é protecionismo e equilíbrio econômico, investimento de capital por parte do governo, oposições aos ideais liberais e neoliberais, intervenção estatal na economia, benefícios sociais, redução de taxa de juros, garantia do pleno emprego, equilíbrio entre a demanda e a produção. O keynesianismo ganhou força perante o liberalismo, mas perdeu espaço com o avanço do neoliberalismo, quando o mercado internacional se abriu e a globalização ficou mais forte. Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital e de seus sistemas ideológico e político de dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, da qual foi a expressão mais forte. A isso se surgiu também um intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho. Nas palavras de Holloway, sei lá, a crise capitalista não é outra coisa senão a ruptura de um padrão de dominação de classe relativamente estável. Pode passar. O estado de bem-estar social foi um modelo político que buscava atenuar algumas contradições de capitalismo por meio da expansão de serviços públicos, de modo a garantir um padrão mínimo de dignidade para todos os cidadãos. Sua principal característica é a defesa dos direitos dos cidadãos, à saúde, educação e previdência. Defende também a estatização de empresas em setores estratégicos, a criação de serviços públicos gratuitos e de qualidade. Mas, para isso, era necessário que o Estado intervisse na economia, regulando-a para impedir monopólios, gerar emprego e renda. É visto como uma forma de combate às desigualdades sociais na medida que promove o acesso dos serviços públicos a toda a população. O estado de bem-estar social surgiu pelo mundo por causa da crise do liberalismo, e seu fim se deu com a crise do petróleo, pois a produção de bens industriais ficou mais cara. Assim, as empresas estatais não conseguiram concorrer mais com as privadas. Pode passar, professor. A crise teve dimensões tão fortes que, depois de desestruturar grande parte do terceiro mundo e eliminar os países pós-capitalistas do leste europeu, ela afetou também o centro do sistema global de produção do capital. Na década de 80, por exemplo, ela afetou especialmente nos Estados Unidos, que então perdia a batalha na competitividade tecnológica para o Japão, em 1992. A partir dos anos 90, entretanto, com a recuperação do patamar
dos patamares produtivos e expansão dos Estados Unidos, essa crise, dado como caráter mundializado do capital, passou também a atingir intensamente o Japão e os países asiáticos, que vivenciaram na segunda metade dos anos de 90 enorme dimensão crítica. E quanto mais se avança na competição intercapitalista, quanto mais se desenvolve a tecnologia concorrencial em uma dada região ou conjunto de países. Quanto mais se expande os capitais financeiros dos países imperialistas, maior é a desmontagem e a desestruturação daqueles que estão subordinados dos os mesmos excluídos por processos. Pode passar. Peraí, só um momento. Falta quem apresentar desse primeiro grupo? Não, Falta Fábio. eu ainda. Falta José, eu. né? Peraí. Só um momento. Andressa, Maísa e agora José Gabriel. Eu falei o que sobre essa apresentação? O que foi que eu disse a você? Eu estou falando logo agora para quem tiver apresentar depois pensar. O que foi que eu falei? Falei, não é para ler nenhum texto pronto de nenhum autor. Assim, né, professor? Eu não sei se o senhor sabe, mas eu, pelo menos eu, particularmente, Maísa Fernanda, ontem à noite sentei, pesquisei e Então, resumi pronto, tudo aquilo que eu entendi, entendeu? É isso. pronto. Aí eu li o que eu Você, entendi. beleza. Então, tirei você aí, Maísa. Pronto, me desculpe. Mas então, Andressa e José. Por que eu estou falando isso? Qual é o sentido, Andressa? Acho que José até saiu. Eu não vou nem ler. Qual é o sentido de passar? Eu pergunto a todos vocês, qual é o sentido de eu passar um trabalho em grupo sobre um determinado tema para que vocês apenas leiam o que está escrito no livro? Tem sentido? Pensem aí. Tem sentido isso? Alguém mais fez isso? Se eu parar para perguntar para você, alguém, e quem vier depois, para Maísa e para José, José não está nem aí. Me explique aí o que é que você acabou de ler. Professor, o que eu li foi um Não, resumo. Maísa, eu tirei você, que você se justificou tal. Você fez o resumo. Foi com suas palavras, pronto, acabou. Mas Maísa, Andresa, Maísa, não, desculpa. Andresa citou até um outro autor que Ricardo Antunes está citando. Bem, se eu li o livro, então, claro que eu ia citar, né? Mas a Então, grande questão... eu fiz um breve resumo, eu tirei partes do livro, eu Mas vou ela tem argumentar. Eu tirei parte Vá, diga. interessante aquela parte. Então, se o senhor mandou ler uma coisa e se eu entendi alguma coisa, então, claro que eu ia citar alguma coisa. Não é isso? Eu fiz um resumo. Se o senhor não gostou, me desculpe, eu posso apresentar de novo. Não é não gostou, não é não gostou. Era o objetivo da apresentação. Você não falou assim, Andresa, você não falou assim, olha, eu vou citar parte do livro, literalmente, e posteriormente, professor, e demais colegas, eu vou falar sobre o que eu entendi. Se eu não tivesse falado o que você citou literariamente, ou literariamente não, literalmente, parte do livro, você deu essa informação? Em sua fala, você deu essa informação? Que você estava citando literalmente o livro? Parte do livro? Não.
Então, imagine que fosse uma prova escrita. Isso se chama plágio. Isso destrói. Se você cometer plágio em sua vida acadêmica, ninguém mais vai levar a sério que um aluno do que você escrever a partir dali em diante. Ninguém vai considerar o que você escrever. Eu não estou, gente, a gente vai continuar. Eu não estou aqui para avaliar se vocês estão falando alguma coisa certa ou errada. Estou falando, eu comecei a falar, já falei semana passada, eu comecei a falar agora, eu quero que vocês tentem entender, se vocês não conseguiram entender. É normal, faz parte do processo de aprendizado de todo mundo. Agora, pega um trecho do livro, aí fala do texto do livro, aí passa para o outro colega de grupo. Se você tivesse falado, segundo o Ricardo Antunes, ele está falando, olha, a introdução da organização científica terrorista do trabalho da indústria automobilística, etc, etc, etc. Eu entendi isso, professor. Para mim, ficou esses 2 parágrafos. Eu entendi desses 2 parágrafos isso. Lindo, maravilhoso. Mas você não falou isso. Você não falou que estava repetindo o que Ricardo Antunes estava falando. Você e José. Gente, ponha uma coisa na cabeça de vocês. Os professores, se não todos, 99%, sabem quando são vocês que estão falando ou quando vocês estão pegando de outro lugar sem citação. Se você pega um nível, você começou com Fábio, foi para Camila, etc. Você vê o nível, aí você vê uma outra pessoa utilizando conceitos, utilizando a forma argumentativa do autor, você já fala, olha, tem alguma coisa aí. Óbvio que a pessoa pode ter um nível de entendimento que se destaca perante os outros. Perfeitamente possível que isso aconteça. Mas na maioria das vezes isso não é o que isso ocorre. Eu não estou aqui, eu não vou julgar, eu não ia julgar, beleza? Ô José, pelo que vocês estão falando, eu não vou julgar isso. Eu vou julgar o que vocês fizeram, vocês tiveram trabalho. Olha, o slide de vocês está lindo. Muito bem feito, é isso que eu estou avaliando só. Lógico que no slide, o que é que vai acontecer? Você pode pegar trechos literais do que você encontra na internet, em algum site, e reproduzir no slide, é perfeitamente normal. Mas aí, o que poderia acontecer? Você botasse lá, ó, tal afirmação, aí você bota entre parênteses, onde foi tirada. Mas, como vocês estão no começo disso, fazendo isso, pelo menos vocês, na hora da apresentação, vocês falam no entendimento do que está escrito no slide, né? Eu entendi, está ali no escrito, mas eu estou entendendo isso. Eu não estou repetindo, professor, não estou repetindo o que está lá escrito no slide, não. Está lá no escrito no slide, é só algo para nortear, orientar. Porque, tipo assim, eu não sei se a apresentação do senhor, mas assim, eu não levaria tão em conta, porque também a gente não sabia a forma que o senhor queria dar a apresentação. Sabia. Não. Eu expliquei. A forma é aberta. Muito assim. Eu não estou falando do slide, não. O slide está ok. Não, Maísa. Não.
Eu comecei a falar isso antes da apresentação de vocês. Eu passei metade da aula passada falando também sobre a apresentação de vocês. Muitos alunos vieram no WhatsApp para falar comigo sobre como era a apresentação de vocês, se podia ser slide. Eu falei, olha, pode ser slide, vida, pode ser o que você quiser. Minha avaliação, eu só quero que avalie, eu só vou avaliar isso. Se você vai pegar um texto e ler com suas palavras, está valendo. Se você pegar um slide e fazer e falar com base no slide, está valendo. Eu falei. Eu falei como eu queria e eu falei como eu não queria. Não afirme isso, mas aqui eu falei na aula passada e comecei a falar agora. Por isso que eu só comecei a falar a forma como estava gravada. Quando a aula estava gravando. Se pegar a aula passada, você vai ver também eu falando isso. Mas em relação de citar, caso tenha alguma coisa, tipo, falar na hora, o senhor falou sobre isso também? Por exemplo, como o senhor disse agora, que se a gente vai tirar um trecho, a gente precisa avisar que foi tirado, o senhor disse isso. Não, mas o trecho foi, se eu for pegar aqui, depois de estar gravado, eu for pegar aqui e for procurar aqui a citação, eu vou encontrar. Eu já encontrei isso, não é a primeira vez que acontece isso. O livro todo. Vocês têm uma linguagem, vocês ainda estão no processo de amadurecimento, de tentar construir, de conhecer, de pensar através de conceitos. Vocês estão num processo. E nesse processo, vocês vão ter uma linguagem outra que não a linguagem dos livros. Quando está muito perfeito, vocês pegaram em algum lugar. Com certeza. Quando está muito perfeito, vou parar para assistir isso. Vou postar, vou mandar para a Andressa e para a Maísa, dizendo a página que a colega de vocês, a sua colega, falou. Ou falar assim, professor, realmente, eu apenas reproduzi o que estava escrito e não falei nada. Ok, ótimo, vamos marcar outro dia para você falar, nem que seja 5 minutos, sobre o texto que você fica falando. Agora, não vale só para quem já apresentou, mas para quem vai apresentar. Ok. Agora, se a pessoa acha que não foi e defende de pé junto que não fez isso, e eu descobri, aí eu vou ter que tomar outras atitudes. Foi? Só falou, só reproduziu, fala assim, professor, só reproduziu porque eu estava me sentindo insegura no que eu vou falar. Eu vou entender, normal. E ative ou em outra apresentação, falei, olha, você fez isso. Não era para ter feito isso. Vai apresentar de novo. Vamos apresentar? Vamos. Apresentaram de uma forma maravilhosa. No final, eu perguntei, e aí? Olha como vocês fizeram a apresentação maravilhosa. Precisava a gente passar por isso tudo? Não. Vocês têm capacidade. Vocês não precisam disso. Vocês só precisam aprender a utilizar essa capacidade que vocês têm. Exercitar essa capacidade. Vocês são capazes. Vocês estão no Instituto Federal da Paraíba. Vocês são pessoas inteligentes. Arrisquem. Isso é algo para você... Como eu posso falar? Para você acumular um conhecimento, mas arrisquem. Pensem por si mesmo, senão vocês vão ficar reproduzindo o que os outros estão falando. Vocês querem isso ou não querem? Mas se vocês quiserem isso, fiquem à vontade. Eu acho que esse não é o caminho de pessoas inteligentes que eu sei que todos vocês são. É difícil, sociologia, para quem não tem muita familiaridade, mas não é impossível.
houve respostas da segunda atividade de vocês que foram respostas muito boas. Pessoas utilizavam, alunos utilizavam suas próprias palavras para responder essas questões. Foram excelentes. Você só transpõe aquilo que você, essa lógica, para cá. Imagine, eu pego uma reportagem de determinado jornal. Vocês estão lendo determinado jornal. Passa uma pessoa do lado de vocês falando, fulano de tal, eu estou com pressa, eu passei e vi que a reportagem era sobre esse tema, que esse tema me interessa, mas eu tenho um minuto aqui que minha condução vai chegar. Você pode resumir o que essa reportagem está dizendo? É essa lógica. Você vai parar para repetir da primeira palavra à última palavra? O repórter começou a falar isso. Aí o cara vai falar, rapaz, só tem um minuto, resume aí, fale com suas próprias palavras aí, por favor, que eu estou saindo e eu não vou ter acesso mais a essa informação. Por favor, você pode falar isso? É a mesma lógica. Viu como é a mesma lógica? Esse poder de síntese, esse poder de você estar lendo algo e falar assim, olha, em linhas gerais é isso. Mas é mais difícil, obviamente, o que está escrito na sociologia. Mas nesse processo você vai absorvendo, olha, ele está querendo dizer isso, está falando aquilo, aquele conceito é esse, aquele conceito é aquilo, e vai, eu entendi errado, é normal, entende? Até hoje eu entendo errado, até hoje eu tenho dificuldade com determinados autores, tem determinados autores que eu tenho que pegar de novo, sentar, ler uma vez, ler duas vezes, ler três vezes. O processo de conhecimento é esse. Você fala, mas professor, tá aí, você já é professor, outros professores, vocês não precisam ler. Mentira. Mentira. Tem texto, tem autores que a gente vai ler uma vez, não vai entender. Vai ter que ler duas vezes, não vai entender. Vai ter que pegar outros autores que falavam sobre esse autor, trazer esses autores para ler. Vai ler uma terceira vez, vai começar a entender, vai ler uma quarta, aí vai ler a quinta e fala assim, agora eu entendi direito. Eu aqui, imagine vocês, normal, gente, não tenho vergonha. É normal, mais do que normal. Esse processo pedagógico, só que vocês falavam, ele escreveu isso. Eu estou falando de um meu modo, meu professor. É isso que eu entendi, e minha linguagem é essa. Olha, maravilha. Então, a gente vai continuar. Faltou... José Henrique, professor. José Henrique, vá. Bem, bom dia, professor. Eu vou falar sobre a globalização. Bora. A globalização é feita de mudanças, feitas nas mais diversas áreas da sociedade, e foram consequências de uma série de acontecimentos altamente interrelacionados, pois aconteceram em vários países do mundo. O que aconteceu nesses países foram a reestruturação produtiva, globalização e a mundialização das economias. O fim da experiência histórica de países socialistas e diversos elementos específicos de cada país. Que cada país tem sua própria dinâmica de como trabalhar com economia e trabalho e etc. E depende do ambiente político, econômico e sociais. E que, sem dúvida, impactam sobre relações sociais nas várias maneiras dos âmbitos.
É, pronto, e alguns países mais famosos da globalização foram, eu vou citar dois países que está citado até mais em um livro e que são mais famosos no mundo, que são o Japão, que é conhecido pela sua grande jornada prolongada de trabalho, que todo mundo já sabe até que os japoneses são conhecidos por trabalhar rápido e por muito tempo. E, e os ingleses, que os ingleses são o que tem a jornada de trabalho dentre os países da União Europeia. Falta mais alguém? Acabou, Só não. isso. Essa é a minha parte já, pessoal. Falta mais alguém? Pode passar. Pode passar. Peraí, cadê? Tem qual slide? No último ou no sétimo? Não, Último, né? globalização. Acho que tem mais uma pessoa, acredito eu. Não tem, não? Então Eu pode acho que passar de não. novo. Pronto. Eu vou ler aqui o resumo que eu fiz e vou tentar explicar. Vou ler a minha parte e a de Ruth, que Ruth infelizmente faltou. Ela tem que ver isso com o senhor depois. Tá certo. E vou tentar explicar o que eu entendi. Na época, especificamente nos anos 70, o capitalismo viu-se frente a um quadro crítico, uma vez que nesse mesmo período ocorreram fortes mudanças econômicas, sociais, políticas e ideológicas, que tiveram um forte impacto. Essa crise estrutural fez com que, entre tantas outras consequências, fosse implementado um processo de reestruturação do capital, com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo, que, como vemos mais adiante, afetou fortemente o mundo do trabalho, embora a crise estrutural do capital tivesse terminações mais profundas. A resposta capitalista a esta crise provocou enfrentá-la tão somente na sua superfície, que significa reestruturá-la sem transformar os pilares essenciais do modo de produção capitalista. Tratando-se, então, de transformar o padrão produtivo estruturado pelo Taylorismo e Fordismo, procurando, deste modo, repor os patamares de acumulação existentes no período anterior, especialmente no pós-45. Utilizando-se, como veremos, de novos e velhos mecanismos de acumulação, dado a essas lutas anteriores entre o capital e o trabalho, que tiveram seu ápice nos anos 60. Não resultaram na instauração de um projeto predominante do seu trabalho contra o capital. Coube a este derrotas as alternativas mais ousadas do mundo do trabalho, oferecer sua resposta à crise. Submetendo-se à esfera fenomênica, a sua manifestação mais visível trata-se para o capital se reorganizar o ciclo reprodutivo, preservando seus fundamentos essenciais. Foi exatamente nesse contexto que se iniciou uma mudança no interior do padrão de acumulação, e não no modo de produção, visando alternativas que conferissem maior dinamismo ao processo produtivo, que então dava claros sinais de esgotamento, planejando a transição do taylorista e fordista anterior para as novas formas de acumulação do capital flexibilizada. Acredito que essa parte está citando a próxima apresentação, que é do pessoal aí, do próximo grupo, mas o que o meu texto quis dizer, basicamente, foi que teve uma crise no capitalismo, uma crise estrutural, e que tiveram um forte impacto na classe trabalhadora, forte impacto político, forte impacto ideológico na classe trabalhadora, e com isso os capitalistas tiveram que arrumar uma forma de mudar, de reestruturar, sem mudar os pilares exatamente, sem mudar a base do Fordismo e do Taylorismo. Então, nos próximos anos, né? Na verdade, exatamente isso. Nos próximos anos aconteceriam mudanças que eu acredito que seja o... Não vou ficar calado porque eu não quero falar besteira. Mas tem a ver com a próxima apresentação. Pode falar, velho. Não, eu não vou falar, porque eu acredito que seja a próxima apresentação. Eu acredito que seja a próxima apresentação.
Então tá certo. Mas eles vão reestruturar. Basicamente é isso. É porque eles ficam repetindo muita coisa, mas eles vão reestruturar o capitalismo, o Fordismo e o Taylorismo de uma forma que as bases não sejam mudadas, mas que mude, entendeu? É isso, professor. O Ruth faltou, né? O Ruth faltou. Você Então, tem que ver isso com ela depois. O primeiro grupo acabou. Isso. Não vai dar tempo de apresentar o segundo grupo hoje, O né? que não apareceu porque ela tá sem internet. Não, aí eu converso com ela depois, aí converso com o José e você, Andressa, né? Eu ia falar porque é um bloco só, né? Depois dessa aula, um bloco só, o que eu iria falar baseado nas apresentações do grupo 1 e do grupo 2. Né? Então, vamos deixar isso para a próxima aula, vamos ver se a gente marca. A gente vai ter que marcar necessariamente aula extra. Ô, professor, semana que vem vai poder ter aula? Não. Pois não, vai ter que marcar aula extra. Sexta-feira vocês podem? Sexta-feira agora? Na quinta. Na quinta? Mas na quinta pela tarde. Pela manhã. Isso. Pela manhã eu tenho aula. Aí, tá não. Em todos os horários? Das 9 às 10. Então a gente tem das 10 às 11 livre. Deixa eu confirmar aqui. Quinta. Cadê? Quarta, cadê quinta? 9 às 10, é isso mesmo. Então, 10 às 11 com vocês, tá marcada, né? Pronto, ótimo. Massa. Jonathan está marcado. Quem mais que está lá? Cauã, Alana, Maria Fernandes, Stefano, Fábio, Fernando. Aí de manhã na quinta você manda uma mensagem no mural lá. Mando, relembro. Ou de manhã ou na quarta noite eu já relembro, entendeu? Mas é isso, você vê o Jefferson, ele falou, a gente sabia que ele estava se falando, repetindo o livro, mas no final ele tentou dar a explicação dele. Posso ficar certo se está errado? Ele dá a explicação dele e vai ter a nota porque ele fez o que eu propus, que eu sempre propus agora no começo da aula e na aula passada. Espera aí, Stefano. Que trabalho? Vou. Espera aí, viu, gente? Vou sim, Stefano. Viu? Fechei aqui, eu vou, viu? Hoje, daqui a pouco eu faço. Então, gente, valeu pela apresentação. As broncas que eu dou, não levem para o lado pessoal, por favor, mas tendo como objetivo que vocês melhorem sempre. Ô, professor, em relação à aula de quinta-feira, vai ser referente à aula da próxima semana? Não, é do grupo 2. O grupo 2 que ia apresentar hoje. Ah, não, tá bom. Aí vai apresentar lá, entendeu? E a aula da semana que vem você vai remarcar outra, no caso. Eu vou ter que marcar, porque a gente perdeu algumas semanas, tem que marcar aula extra. Tá bom, então. Viu? A gente perdeu carnaval, a da Semana Santa e a da próxima semana. Então, não levem para o lado pessoal, não estou dizendo que eu não gosto de vocês, apenas que a gente está nesse processo de tentativa de fazer com que vocês se desenvolvam, aprendam cada vez mais, desenvolvam
sua autonomia intelectual cada vez mais, e às vezes a gente chama a atenção assim, de vocês, porque foi falado uma vez, foi falado a segunda, aí vocês fazem de novo, olha, não é assim, mas vocês vão ter sempre, eu estou sempre aberto para o que vocês precisarem, etc. Viu? Se vocês podem, eu sempre falo, podem, um monte de gente entra em contato comigo, tiver alguma dificuldade, gente, o que é que você faz, professor, eu estou sem dificuldade, tente clarear, eu vou falar, pessoa, eu não sem dificuldade, que dia você está livre? Ah, tal dia, então a gente vai marcar uma reunião, uma aula, tipo uma bancazinha, um auxíliozinho, para você, eu tentar explicar para vocês o que é que eu quero, o que é que está sendo difícil para vocês. Sinta-se à vontade, mostre interesse, que eu vou tentar ajudar vocês a compreender o que vocês estão tendo dificuldades. Olha, não estou entendendo. Tal, você pode? Posso. Professor, você tem aula? Tenho, mas vamos marcar outro dia, vamos. Pronto. Sem problema algum. Estou sempre aberto. Agora, vocês têm que ter um esforço também de vocês para aprenderem, né? Porque você tem a aula aqui, está tendo a aula remota. Né? Você não vai ter no Enem, escrevi, aí o cara vai falar, você fugiu ao tema. Você não vai chegar lá no Enem e falar, por favor, eu fugi ao tema, mas é porque eu acordei mal, eu não entendi direito. Você tem essa possibilidade? Vocês têm? O Enem dá essa possibilidade para vocês? Tirei nota baixa na redação. Oi, INEP. É porque eu me confundi aqui com o tema que vocês passaram. Eu posso refazer? Não vou fazer isso. É fazer nada, eu zerinho na redação. Então, se acostume a fazer antes. E vocês vão se acostumar a fazer antes com uma pessoa que vai estar aberta a conversar com vocês, a ver como é que pode resolver isso, que lá no INEP, meu filho. Ou no INEP não é nem em outros lugares, na faculdade. Na faculdade rapaz, você se vire. Se vire. Lógico que tem professores e professores, alguns vão ser mais gente boa, né? Vão compreender melhor, mas tem professor que não vai nem saber falar para se vire. Corre atrás. Na faculdade ninguém vai ficar correndo atrás de você. Eu tive meu orientador, uma excelente pessoa, ele sempre acreditou em mim, sempre fez, mas tem outros. Você tem um prazo para entregar que dia? Você vai fazer a monografia. Você vai defender que dia? Olha, me mande até dia tal. Você passou uma semana sem me mandar. Mandou e-mail de novo. Cada negócio, eu mando. Eu falo, olha, não sei, problema seu aí. O professor não vai ficar atrás, já está lá. Quem tem que correr atrás é aluno. Aqui vocês não estão na faculdade, então a gente dá para conversar, para falar, não, por que vocês estão fazendo isso? Então, não levem para o pessoal essas brancas que eu dou para as pessoas que eu dou brancas. Não é pessoal. É porque eu já tinha avisado na aula passada. Comecei a aula aqui falando sobre isso. Espero que o outro grupo também, os outros grupos, entendam isso. É o melhor para vocês, gente. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, que eu quero dar bronca, que eu me sinto bem dando bronca. Não. Para tentar que vocês se desenvolvam, que lá na frente vocês não vão ter. Ou você está fora. Se você chegar 1 minuto atrasado depois que o portão do Enem se fechar, minha velha, eu não quero nem saber se sua mãe faleceu no dia anterior. Infelizmente, não é assim. Ele não vai querer nem saber se você passou a noite chorando a perda de algum ente querido. Acabou, acabou. Então não é uma bronca, é um aconselhamento, gente. Viu? Não fiquem chateados. Às vezes a pessoa fica chateada, mas a chateação passa. Então eu estou sempre aqui com vocês quiserem, tá certo? Se tiverem alguma... Ô, professor. Diga, João. Calma, botou uma pergunta aí no chat. Por que não aparece? Não, essa apresentação agora...
o que vale 20 pontos, eu vou fazer uma outra avaliação pequena, de 2 questões somente, fácil. Essa apresentação é a avaliação do 4º bimestre. Viu? Aí eu não sei, eu perguntei, mas eu vou mandar uma mensagem para vocês de novo, se vocês querem só essa avaliação, ou se vocês vão querer outra avaliação, que vocês falaram só essa avaliação. Que eu me lembro, eu não lembro direito, mas bom dia, gente. Boa terça-feira, quarta, resto da semana, bom final de semana, se cuidem. Fiquem na paz, viu? Não fiquem muito chateados comigo. Pensem agora no próximo trabalho. Minha nota vai ser tranquila para quem tiver esse esforço, como o Jefferson e os outros tiverem, alguns outros tiverem. Viu, gente? Façam assim, por favor. Estou pedindo a vocês. Viu que a lógica do trabalho que estou pedindo é essa. Tá certo? Nós nos reencontraremos na quinta, né? Pela manhã. Então, até a quinta, gente. Muito obrigado. Até mais. E se tiver outra aula, boa aula. Viu, gente? Até logo. Tchau. Tchau, professor. Tchau.